Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Celso Eck de Pitol, Vinícius da Silva Rodrigues, Thiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Contamos hoje com a presença ilustre de José Clemente Pozenato, que nasceu em 1938. É romancista, cronista, poeta, professor, tradutor e autor de O Quatrilho, que foi adaptado ao cinema em 1995 e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 96. A obra O Quatrilho, juntamente com A Cocanha e a Babilônia, formam uma trilogia sobre a imigração italiana. José Clemente Pozenato foi também secretário de Cultura do município de Caxias do Sul, é membro emérito da Academia Rio-Grandense de Letras e publicou em 2014 a tradução do Cancioneiro de Petrarca. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, esse é sempre um assunto que nos interessa, né? Falar um pouco sobre a formação leitora, que o senhor nos contasse um pouco como é que foi a sua formação leitora, né? Como é que o senhor aprendeu a ler, como é que chegou à literatura, como foi a sua infância em relação aos livros, né? Se na sua casa tinha livros acessíveis, se a família o incentivava em relação a isso. Bem, para começar a conversa, eu devo dizer que comecei a ler com 4 anos de idade. Meu pai era professor de escola primária e usava para a alfabetização a cartilha maternal do João de Deus, poeta português, não é? E eu fui alfabetizado, então, nessa cartilha maternal, e no final da cartilha o João de Deus colocou um poema em redondilha menor para as crianças aprenderem, não é? Que eu decorei e ainda me lembro dos versos. Até andava um dia em pequenino, nos arredores de Nazaré, em companhia de São José, o Deus menino, o bom Jesus. Então, esse foi o meu começo, né? Que para mim foi importante, assim que aprendi a ler, que dava para fazer música com as palavras, né? Então, a minha tendência a escrever poemas começou com a cartilha maternal do João de Deus, né? Meu pai tinha uma estante que ele chamava de biblioteca, tinha livros variados, né? Seleta em prosa e verso, Crestomatia Cívica, e tinha também livros de poesia parnasiana. Tinha um livro do Simões Lopes Neto, né? As Lendas do Sul, lá que eu conheci o Negrinho do Pastoreio, né? E outras figuras importantes, né? Da literatura, da tradição rio-grandense. E depois, então, quando o passo seguinte foi quando eu entrei para fazer o ginásio no Seminário Aparecida, aqui em Caxias do Sul. Havia, então, uma biblioteca já com livros da literatura moderna brasileira. E aí, então, eu descobri Manuel Bandeira, que fazia poemas que não tinham nada daquelas palavras complicadas do Olavo Bilac, não é? Tinha um poema, O Trem de Ferro, café com pão, café com pão, café com pão. Que Virgem Maria! Então, eu aprendi, descobri com Manuel Bandeira e com outros poetas modernos, né, que para fazer poesia não era necessário cavucar o dicionário para encontrar palavras difíceis, né, construir cenas, né, cenas que provocassem a imaginação do leitor. Não é? Também nessa fase do ginásio, o primeiro escritor que eu descobri, o primeiro grande escritor da literatura brasileira, foi Machado de Assis. Eu peguei na biblioteca o livro dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e li a dedicatória. Ao verme que por primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas memórias. Aí, quando eu li essa dedicatória, eu disse, vou ter que ler esse livro todo, não é? Isso aí é de uma força imaginativa muito grande, não é? E aí, então, me tornei um aficionado de Machado de Assis. Esse acabou se tornando o meu mestre principal para escrever, pelo menos num aspecto, buscar a linguagem do leitor. Machado de Assis escreveu, inclusive, crônicas dizendo que o jornal, a imprensa, tinha modificado a linguagem usada pelos leitores e que o escritor tinha que perceber isso e escrever na língua do leitor. E outra preocupação do Machado de Assis era de dar uma dimensão visual às cenas, o enquadramento fotográfico. Se vocês lerem
com essa perspectiva no Machado de Assis, vamos perceber que ele constrói as cenas com enquadramento fotográfico, não é que nem o José de Alencar, são aquelas paisagens sem limite, né? Então, Machado de Assis acabou sendo também uma base muito importante para mim, né? Claro que depois, com o tempo, fui acumulando outras leituras da literatura francesa, o Simenon foi que me ensinou a escrever histórias policiais, né? O Zola, a observar comportamentos, um latino-americano que para mim também é um mestre, o Mário Vargas Llosa, que escreveu A Guerra do Fim do Mundo, né, situado no Brasil, e com ele eu aprendi uma coisa importante. É bom colocar na narrativa personagens para interpretar os fatos para o leitor. Na Guerra do Fim do Mundo, ele coloca um jornalista suíço como personagem, para ir mostrando coisas que os outros personagens, os atores da história, não percebem, não é? Então, se vocês prestarem atenção nos meus romances, eu também tenho personagens, né, que são intérpretes do que está acontecendo para o leitor. Então, eu comecei cedo e tive a oportunidade, né, de ir somando experiências e conhecimentos sempre através da leitura. Muito inspirador esse relato que o senhor faz, e todos esses autores que o senhor cita são grandiosos, né? Então, acho que também, de alguma forma, a gente os percebe na sua obra, né? Para completar, né, para completar o quadro, o escritor rio-grandense Érico Veríssimo. Né? O Érico Veríssimo, que, como ele traduzia romances americanos, né, norte-americanos, onde o romance começou a usar técnica cinematográfica, foram os romancistas americanos que começaram a usar essa técnica, e ele passou a usar essa técnica também nos romances dele. Né? Se você ler O Tempo e o Vento e prestar atenção no fluxo das cenas, vai perceber que elas são, de fato, primeira cena do Tempo e o Vento, o mosca encontra o índio na beira de um poço, né? E o Érico Veríssimo estava uma dimensão tão forte assim para a visualização da história que um crítico lá do Rio de Janeiro, Álvaro Lins, escreveu numa crônica de jornal que o Érico Veríssimo não era propriamente um escritor, mas um contador de histórias. E o Érico assumiu essa crítica. Ao longo da vida dele, ele sempre se declarou um contador de histórias. Então, com o Érico também aprendi muita coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta num momento específico da sua formação, que acho que vai englobar a formação como leitor, mas talvez a formação no seu sentido mais amplo, que foi a sua passagem pelo Seminário Maior, de Viamão. O senhor foi seminarista, né? Oi. E eu me recordo sempre que eu ouço falar de pessoas da sua geração que passaram pelo seminário, eu me recordo de uma entrevista que eu vi há alguns anos, de uma pessoa que o senhor deve ter conhecido, né, que é o professor José Hildebrand Canal, que também foi seminarista, e ele disse, eu lembro da entrevista, ele mencionava, falou longamente, né, da experiência dele no seminário, naquele momento, como um período de formação intelectual muito refinada. Ele mencionava, por exemplo, muitas horas de estudo de latim, de filosofia, um estudo de língua portuguesa muito aprofundado, que a formação dos postulantes ao sacerdócio naquele momento era muito europeia e muito refinada. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência, se também o senhor verificou isso nos seus anos como seminarista, né? E se teve alguma relevância na sua formação, como escritor, enfim, como intelectual. E como teve, de que forma que teve. Todas essas disciplinas né, foram objeto, né, de estudo. Né? A gente estudou as línguas clássicas, latim e grego. O grego eu não cheguei a dominar a ponto de poder falar, mas latim sim. Né? A gente estudou também as línguas neolatinas, o francês e o espanhol, Sim. E o italiano. Inclusive, foi na terceira série do ginásio que o professor de italiano um dia chegou na aula e abriu a Divina Comédia e começou a ler Nel mezzo del cammino di nostra vita. Foi lá que eu conheci o Dante Alighieri, na Na aula. terceira na aula. Né? E o som daqueles versos já ficou nos meus ouvidos desde aquele momento. Né? Depois, claro que no seminário maior aí teve o estudo da filosofia. Sim. A gente fez estudo de filosofia. Uma disciplina que eu dei muita importância foi a estética, né? Que é uma disciplina filosófica. E depois também na teologia, né? Que eu cheguei a entrar na teologia, que então é toda uma tradição bíblica, né? Que é recuperada nesses estudos, né? Então, bagagem de conhecimentos eu carrego bastante. No campo da filosofia,
algum pensador, porque eu sei que naquela época o tomismo era, como acredito que ainda hoje seja, era muito enfatizado na formação, né, do sacerdócio nos seminários. Teve algum pensador que, além de Santo Tomás, que é como dizem, é impossível escapar à influência dele para quem é seminarista, teve algum pensador, um filósofo, que o senhor carrega ainda hoje, que seja um pensador que o senhor frequente, que o senhor considere, olha, é um filósofo que influenciou minha visão de mundo? Quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Filosofia, aqui em Caxias do Sul, né, antes ainda da fundação da universidade, eu fui convidado para dar introdução à filosofia. Foi a primeira disciplina que eu ensinei, né? Aí eu coloquei o foco nos pensadores existencialistas, né, da filosofia moderna. E foi a partir daí que eu comecei a ter um contato, né, com esse pensamento mais aberto, mais voltado para a percepção, né, uma visão mais aristotélica do que platônica. E eu aproveitava as aulas de filosofia para dar exemplos da literatura, né, tanto que os alunos foram pedir para a direção da faculdade para me colocar como professor de literatura em vez de professor de filosofia. Hum. E é que eu comecei a ser professor de literatura, por, Olha que interessante. por, por pedido, né, por pedido dos alunos, Os alunos de filosofia quiseram que o senhor fosse professor de literatura. professor de literatura, que eu citava Campo dos Pensadores e ideias de Machado de Assis, não Sim. é, de Bernanos, Bernadotte foi e, um autor que o senhor frequentou também? lá, Diário do Parco de Aldeia, já no Parque de Aldeia, né? sobre o Sol de Jornal da Satã. Inquirene, Jornal da Exatamente, Inquirene de Campanha. exatamente. Livro maravilhoso. É, Eu achei interessantíssimo esse comentário. Já tinha ouvido essa declaração do senhor sobre o fato de que a literatura entrava muito, né, nas aulas de filosofia. A partir disso, assim, já que o senhor trouxe muito da sua formação, aproveitando essa deixa, assim, perguntar para o senhor assim, se existe algum autor, seja da literatura ou da filosofia, que participou do seu período de formação, que o senhor ainda retorna, assim, frequentemente ou eventualmente, e que ainda surpreende, assim, depois de tantas leituras, depois desse período, assim, de formação? eu não sou assim preso a um leitor, a um filósofo em especial, etc., né? Eu procuro ampliar os campos de conhecimento para outros autores, né? Então, por exemplo, dentro do campo da estética, entraram aqueles que entraram na estética literária, Paul Ricoeur, para dar Sim. um exemplo, né? E assim por diante, né? Então, o Heidegger e assim por diante. Então, eu não sou assim aficionado a um filósofo em particular, né? Mas procuro ampliar, né, com várias visões, né, aliás, o Paul Ricoeur já recomendava isso para que quem escreve para dar a sua visão de um ângulo especial do qual ninguém ainda olhou o mundo. Então, cada autor tem uma contribuição nova, diferente, variada, né, para a gente olhar o mundo. E na literatura, assim, o senhor retorna ainda a algum autor, assim, desse período de formação que ainda segue surpreendendo o senhor, assim? Não, o que eu aprendi, né, já está acumulado, né, na minha máquina de produção, não é? Então, eu não sinto necessidade de voltar a ler esses mestres. E também não leio, né? Tem muitos autores, escritores que eu não li. Li a primeira frase e desisti de ler o resto, não é? Uma das coisas que eu aprendi se você quer escrever um romance, você tem que prender o leitor na primeira frase e na primeira página. Se não fizer isso, ele não lê o romance, né? E isso eu aprendi com Machado de Assis, com Érico Veríssimo. Aliás, tem um romancista tcheco, né? O Milan Kundera, que tem alguns ensaios, né, sobre escrever romance, que diz, né, que até os 40 anos é a idade da poesia, em que o escritor coloca no papel emoções, e depois dos 40 que começa a fase do romance. O escritor começa a olhar o mundo fora do âmbito
pessoal, né? Então tem que ter uma maturidade, já tem que ter passado por várias experiências, depois de ter visto o mundo de vários ângulos, aí ele está preparado para começar a escrever um romance. E eu li isso no Milan Kundera depois que eu já tinha começado a escrever os meus romances, que foi aos 40 anos também. Isso faz muito sentido o que o senhor falou, né, da primeira linha, primeira frase ou primeira página, porque não é por acaso que muitas pessoas sabem de memória o começo de várias obras que geralmente são clássicos, né? Poderia citar o Don Quixote, né, Os 100 Anos de Solidão, enfim. Então, realmente é esse começo que acaba fisgando o leitor, né? E nós, leitores, acabamos gravando, né? Assimilando essas primeiras palavras, né? Que abrem a narrativa. Eu queria agora falar um pouquinho de poesia, e aí, para isso, eu vou pedir licença poética para fazer a leitura de um poema em Vêneto, né, do professor Posenato. E aí depois eu vou passar a palavra para o Tiago para ele, então, fazer seus comentários, as suas perguntas aí. O poema se chama Più in su. Più in su delle bionde colonie, de Formento e de Panoche, più in su delle rive, cui vignai taccadi su, più in su dei querti delle case, che parvacche pacifiche e colme, in su, più in su la ceseta, co sossanti rossi e par persone, e più in su della ceseta il batoccio del campanil che canta. Escutando esse poema que se chama em português Acima, e a escolha foi trazer a língua dos personagens do Posenato. Esse poema não foi escrito em Vêneto, né, ou como popularmente é chamado agora, Talian, mas ele foi traduzido e nós consideramos isso muito interessante, porque é uma das facetas da produção do professor Posenato. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta bem ampla, assim, né, pensando sobre essa produção poética. Ela passa desapercebida pelo público. O público conhece o Posenato narrador. Eu acho que essa é a marca, né? O Quatrilho e o Caso do Martelo deixaram essa imagem, né? O Posenato é um grande prosista, por assim dizer, né? E as crônicas também eu acho que acabaram solidificando essa imagem. No entanto, nós, ao nos prepararmos, a gente descobriu a produção poética. A primeira publicação foi com o grupo Reunião, né? Agora algumas pessoas chamam de grupo Matrícula, mas é o grupo Reunião, e a obra se chamava Matrícula, né? Com Jaime Paviani, Oscar Bertoldo, o Ari Trentin, o Delmino Gritti e o próprio Posenato. Eu gostaria de compreender um pouco, né, as imagens, as influências dessa produção poética, né? Eu enxerguei muito, e aí é uma interpretação minha, talvez o próprio professor Posenato vá confirmar, muito Drummond, nessa busca pela simplicidade do verso, e também uma coisa assim cabralina num ritmo que é o ritmo de uma poesia que não tem rima muitas vezes, mas que tem uma certa musicalidade. Então, essas são dois eixos que eu enxerguei em algumas produções. Mas também vi coisas muito interessantes aqui, né? Vi umas alfinetadas nos concretistas, né? Então, um poema que se chama Concretinice ali, eu achei muito interessante também, né? Essa alfinetada, eu vi uma brincadeira com o próprio Olavo Bilac também, né? Com a ideia do acidente do automóvel, ser o primeiro acidente, o Bilac, e também essa ideia em relação ao parnasianismo. Então, eu queria entender como é que é essa formação e quais são os autores. Ao mesmo tempo, já vou trazer algumas imagens que eu vi que se repetiam muito na obra, tanto na lírica, nos poemas mais líricos, quanto naqueles mais narrativos. Assim, a imagem do outono aparece bastante, não sei porquê, então vou esperar também que o professor Posenato nos fale um pouco. Outra imagem que eu não esperava de uma obra poética do Posenato era o cavalo. Ele aparece em vários momentos, assim. Eu não sei se é uma recordação de infância. Ele aparece uma poesia só para ele, mas ele aparece como motivo em outros poemas também. Quando se fala do carro, e aqui também o professor Posenato fala mal do carro umas 2, 3 vezes em poesias diferentes, né? Então, é isso, esse panorama assim da formação, das influências e dos temas também tratados nessas poesias. Como o Milan Kundera já disse, a poesia nasce da experiência pessoal, não é? Das experiências que vão sendo acumuladas, né?
até os 40 anos. Os autores que você citou como referência, né, que por ter influenciado o meu modo de escrever poesia, são exatamente esses: Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Diria que talvez acrescentar o Jorge de Lima, também algumas coisas que me marcaram, e o Murilo Mendes, né? O Murilo Mendes que tem eu fiquei surpreso um dia que eu li um poema dele: sentamos-nos servidos por um braço de mar. Isso é surrealismo, um braço de mar servindo as pessoas, né? Então são esses poetas todos, né? E o que eu sempre busquei na poesia é um tom musical leve, né? E uma transparência, né? Que o leitor não precise ficar fazendo investigações, né, para perceber. O tema do cavalo realmente é uma marca da minha infância, né? Foi seguramente o primeiro animal que me marcou diariamente, do começo da manhã até a noite, né? Um cavalo branco que estava na estribaria ao lado da casa. Então, o cavalo para mim é uma espécie de representante das forças da natureza, representa a natureza como um todo, né? Sob um aspecto cordial, né? Favorável, mas é também resistente, né? E rebelde, se for o caso. A gente domina alguma coisa da natureza, mas não tudo, né? A natureza tem a rebeldia como o cavalo. E eu acho até essa questão da experiência, aqui a gente retorna para o Paul Ricoeur também, né? O professor Pozenato citou autores ali que nos interessam, o Paul Ricoeur é um deles, o próprio Érico Veríssimo e tudo isso, né? O Paul Ricoeur, ele vai falar, quando fala de escrita, tanto da memória quanto escrita ficcional, ele fala da mímese tripartida, né? E a primeira parte é essa questão da experiência, né? Que essa depois é transposta. E eu acho que muito também da poesia tem essa marca dos anos iniciais, né? O senhor é de São Francisco de Paula, que é um espaço onde dois mundos se encontram, né? De alguma forma é o mundo imigrante colonial e também é o mundo luso-brasileiro, né? É quase uma fronteira ali. O senhor enxerga dessa forma também? Enxerga que essa experiência é essa experiência também repartida entre esses dois mundos? Sim. Assim como minha poesia nasce, né, de figuras como o cavalo, quando eu escrevo o romance O Quatrilho, que eu tenho uma técnica que é que quando eu construo um personagem, eu construo a partir de uma pessoa que eu conheço, para poder dar verossimilhança, né, e consistência, para o personagem não ficar uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, né? E como eu nasci numa região de São Francisco de Paula, na Santa Teresa, uma região que foi criada pelo prefeito de São Francisco de Paula para ser colonizada por migrantes, né? Não imigrantes, né? Mas migrantes internos, né? Então, a Santa Teresa tinha moradores, né? Era uma zona rural, provindos da região de Santa Lúcia do Piauí e famílias também de origem germânica, da região de Nova Petrópolis. Desde pequeno eu convivi com várias visões de mundo, né? O meu vizinho, nosso vizinho mais perto, isso eu já escrevi em Memórias de São Chico, era uma família negra, seu Felicício. Um outro vizinho era Bonato, de Santa Lúcia do Piauí, que trabalhava com uma serraria, visões de mundo diferentes. Tinha um outro alemão, vizinho nosso, Pafrat, tinha vivido num convento de dominicanos, né, e tinha uma visão diferente das coisas. Tinha um outro vizinho que era oriundo de Porto Alegre, da família Avelline, que pertencia ao Partido Comunista, né? Se vocês leram o romance A Babilônia, vocês vão encontrar ele lá, transformado num personagem. Desde a infância eu vivia dentro de uma multiplicidade cultural, né? E quando eu cheguei em Caxias, me chamou a atenção a peculiaridade da cultura da imigração italiana. E o que mais me chamou a atenção é isso. Quem leu o Quatrilho já pode perceber, né? O papel da mulher na cultura da imigração italiana é bem diferente do da mulher que eu conhecia, né, na cultura lá de São Francisco de Paula, né? Coloco, inclusive, uma personagem para traduzir para o leitor toda essa experiência da mulher, né? A tia Gema, de alguma forma, uma intérprete, né, do papel da mulher dentro dessa cultura, né? Então, tudo isso foi material que eu fui acumulando e é a partir dele que eu construo os personagens
situações, etc., né? Se eu tenho um personagem apelidado de Iscariote, no romance O Quatrilho, era um vizinho que tinha esse apelido, porque era beberrão, dormia na estrada, não frequentava a igreja e era de uma família oriunda de italianos. Então, na realidade, eu não invento personagens, eu não crio do nada. Eu transformo pessoas que eu conheci em personagens na narrativa. Por isso que eu acredito que quem lê meus romances acaba tendo a impressão de estar diante de situações reais. E aproveitando essa questão da experiência, né, dessa temática da experiência, no momento em que o senhor faz essa transição da poesia para a prosa, né, a gente percebe ali a importância da narrativa policial, né, na sua trajetória. E mesmo a narrativa policial, que tem modelos muito estabelecidos assim na história da literatura, o senhor consegue inserir ali essa experiência particular ali da comunidade de imigração italiana, né? Então, há uma tentativa também de aproximar essa tradição da narrativa policial para um contexto mais local, né? Exatamente, eu descobri que a técnica da narrativa policial era uma maneira diferente de mostrar esse ambiente cultural. Então, uma é a técnica do romance, com cenários cinematográficos, etc., e outra é a técnica de ter um detetive de olho perspicaz, anotando e percebendo e interpretando o que ele observa, né? E até posso dizer como é que começou o caso do martelo. O episódio, né, da vítima morreu assim, com pancadas na cabeça, é real, Sim. numa localidade também que próximo, né, próximo de Farroupilha, né? E essa vítima, eu trabalhei no projeto de pesquisa do ICIRS, da Universidade de Elementos Culturais das Colônias Italianas, né? E ele tinha sido entrevistado, né, por um pesquisador e fotografado, inclusive, numa dessas andanças pelo interior que o projeto ICIRS fazia, né? Quando sai a notícia de que ele tinha sido morto, né, a pancadas, ficamos todos esperando que a polícia identificasse, né, o que aconteceu, e a polícia não descobriu nada. Aí me veio o seguinte estalo, porque a polícia não tem conhecimento para perceber o comportamento dessas pessoas nesse ambiente. Aí eu criei um personagem, um detetive com essa capacidade. Dei a ele o nome de Pazúbio. No perfil dele eu coloco que ele nasceu na beira do Rio das Antas. Tem origem nesse ambiente. E depois ele estudou, etc. Ampliou os horizontes. Mas com essa perspicácia do detetive é que eu achei que seria interessante mostrar determinados ambientes. Eu andando pelo interior das colônias, né, percebi que as famílias já tinham substituído a capelinha dentro de casa, né, onde realizavam o terço, pela televisão. Sinal de que a cultura urbana estava invadindo esse ambiente rural, né. Bom, aí a partir daí, então, eu passei a escrever outras novelas policiais, também tendo foco em determinados ambientes. O caso seguinte foi o caso do e-mail, né, que começou porque uma colega minha disse que o filho dela estava viciado em chat, nem ouvia quando chamavam ele, né. Aí me veio o estalo também de um aficionado, né, na televisão, né, a comunicação por internet, que não houve um tiro. O caso da caçada de perdiz também. Tinha um vizinho que uma vez me convidou para entrar na casa dele, me mostrar a sala onde ele tinha quase que um museu de caça de perdiz, né? Com espingarda, com fotografias dele, cara, cheio de perdiz pendurado nos braços, etc., né? E me deu aula, né, de como é que organiza a caçada, como é que treina o cachorro, como é que caça o perdigão, como é que caça a perdiz, tudo isso, né? Uma cultura que na região colonial italiana foi muito forte. E o que me deu o gancho, né, para botar no papel essa experiência, numa visita que eu fiz com um grupo de professores na Universidade Alemã, onde encontramos um professor que coordenava o Instituto de Preservação Ambiental da universidade. E ele nos convidou para jantar na casa dele, e a casa dele estava cheia, parecia a casa do meu vizinho, né? Fotos de caça e etc., né? E na mesinha de trabalho dele tinha um letreiro escrito em alemão, que um colega meu traduziu: caçar não é matar, é outra coisa. Eu ainda perguntei para o meu colega, e o que mais que ele coloca? Não, é só isso, caçar não é matar, é outra coisa. Aí depois eu encontrei um filósofo francês, o Genet, que faz toda uma filosofia, né? Diz que o instinto humano, o instinto animal que o homem mais preservou foi o instinto da caça.
que ele usa para buscar o conhecimento, para buscar a alimentação, etc, etc, para buscar as relações pessoais. É o instinto de caça que está por trás. Então eu resolvi escrever o caso da caçada de perdiz para colocar esse instinto de caça. E o episódio inicial, né, do caso da caçada de perdiz, em que o casal de noivos está saindo da igreja e o noivo leva um tiro na testa, foi um episódio real também que me contaram lá em Lagoa Vermelha. Então a novela policial para mim é usada não como para contar histórias terríveis, né, assustadoras, mas de colocar um detetive, né, para mostrar determinados ambientes, modos de ver o mundo, valores, etc, né? Eu até registrei aqui, né, enfatizei aqui nas minhas anotações o comentário que o senhor fez no início, né, dos personagens intérpretes, né, e o investigador na narrativa policial, ele tem muitas vezes esse papel, né. Eu acho interessante Exatamente. porque o senhor traz essa referência do Jorge Simenon, né, a gente tem outros tantos autores clássicos da literatura policial que são mais voltados à resolução do problema, né, e a gente espera isso da narrativa policial. E muitas vezes ali o sujeito ele é um intérprete, né? E a resolução pode não ser, de fato, a única coisa importante numa narrativa policial, né? Me parece que essa contribuição é bem importante. Eu acho que a gente Nos pode. contos do Chesterton, isso é muito presente, né? Dos contos policiais do Chesterton, Pai isso do também Bernardo. aparece muito como um motivo para uma reflexão maior. A ideia da narrativa Exato. policial mais como um meio do que como o caso como um fim, né? Na verdade, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode Perfeito. passar pro mais um poema, né, Michele? Olho teus sapatos rotos e cambaios, as calças pesadas de remendos, a camisa com o pó de muitos dias. Teu olhar, no entanto, é portentoso. O teu rosto faria inveja ao rosto de qualquer menino. Isso é da obra Meridiano, poema O Colono. Para dizer que a gente não deve ficar só com as aparências. E acho interessante pegar essa ideia também da ideia do olhar, né, que também está presente nesse texto, e falar um pouquinho daquilo que tornou a sua obra, né, tão emblemática, né, que é justamente essa narrativa histórica, né, da imigração italiana, né? A gente quis trazer outros temas aqui à baila também, né, que muitas vezes a gente não tem oportunidade assim de ouvir o senhor falar, né, a poesia, a narrativa policial, mas o senhor já falou em outras circunstâncias que a inspiração para escrever o Quatrilho, a Cocanha, a Babilônia veio de um olhar sobre a ausência desse tema na literatura brasileira, né? Exatamente. Ou pelo menos uma ausência de um olhar talvez mais realista para isso, né? O senhor chega a declarar num momento que, quando da adaptação do Caso do Martelo para o caso especial, que até então a expressão da imigração italiana era sempre cômica. E aí aquela adaptação conseguiu revelar para um grande público uma coisa mais séria, mais realista, com muitas aspas assim, né? Vamos dizer assim, esse realismo, né? Não vamos entrar nessa discussão. Mas, enfim, o fato é que essa ausência, essa lacuna, permitiu que o senhor criasse essa trilogia muito importante na história da literatura brasileira. Eu tenho uma pergunta que, assim, o senhor pode ser muito honesto, assim, aqui, em responder da forma como achar mais interessante. O senhor se sente um representante, digamos assim, desse universo na literatura brasileira, assim? O senhor se sente uma referência, de fato, para abordar esse tema da imigração italiana pela literatura? O que isso implica assim na sua trajetória, ao olhar assim para tudo que o senhor fez já na sua vida? Assim? Meu amigo Assis Brasil, quando publiquei o romance O Quatrilho, me fez o seguinte comentário: você pode escrever mais 30 romances, mas vai ser sempre citado como o autor do Quatrilho. Isso antes o Assis Brasil também é um mestre, né, da narrativa do romance, inclusive dando oficinas literárias, né? Então, o que ele quis me dizer foi que eu consegui enquadrar, né, e colocar dentro no quadro narrativo do romance, uma experiência completa, né? Múltipla, né? De vários ângulos de observação e também numa dimensão que as pessoas normalmente não prestam atenção, não observam, né? Então, não é por acaso que eu coloco, né, duas visões da igreja,
que é a cultura da fé. Toda a imigração italiana diz, né, a fé e o trabalho, né, são a base, né, dessa cultura, né? E aí, mas eu coloco então as duas dimensões da fé, do padre Giobbe, que é cordial, compreensivo, e do padre Gentili, que é dogmático, duro, severo, etc., né? Porque Uhum. são duas dimensões que existiram, né? E existem ainda de alguma forma, e que marcam, né, o comportamento das pessoas, né? Entre ficar no plano, né, da sociabilidade, do intercâmbio, da compreensão, e ficar no plano da restrição e da luta individual. Eu acho que o que eu consegui foi que construir um romance que ele ultrapassa o universo dessa cultura. O que eu percebi andando por diferentes locais, né, onde eu fui convidado para falar sobre a minha obra, meu trabalho. O Quatrilho é um romance que marca as pessoas de outros ambientes também. Eu acho que Aham. eu consegui uma dimensão de experiência humana que não se limita à cultura da imigração italiana, né? Até mesmo em Los Angeles, não é? Um roteirista estava lá, né, da comissão de avaliação, fez o seguinte comentário, né? O que tem de original essa narrativa do Quatrilho, ao contrário do que seria a tendência normal, o filme seguir aqueles que foram embora, o filme fica com aqueles que ficaram, com aqueles que perderam, e mostrar como é que eles fazem para vencer a luta de novo, né? Então, acho que essa dimensão também, né, que não estava nas minhas intenções, mas acaba marcando, né? E é interessante que o senhor faz esse, no caso do Quatrilho, é o recorte, né, digamos assim, da imigração, né? É bem essa ideia do enquadramento fotográfico, assim, mas uma fotografia realmente mais, assim, digamos, isolada, né, daquela imigração. Quando, na verdade, a Cocanha me parece um romance mais abrangente, né, nessa proposta histórica. E aí, justamente, o romance que tem esse recorte mais minucioso parece ser talvez o que mais permanece, né? Aquele que talvez tenha mais alcance. A narrativa mínima, entre aspas, ela talvez chegue mais em mais pessoas, né? Entra mais fundo na vida das pessoas. É, Interessante. então, chama mais atenção, porque o meu objetivo na Cocanha foi o de dar um panorama, né, cinematográfico também um pouco, tanto que a primeira cena é um desfile, né, dos que vão sair de Roncar para vir para a América, né. Quando eu escrevi a Cocanha, que foi depois do Quatrilho, né, alguém pergunta por que eu não escrevi a Cocanha antes, é porque do Quatrilho eu já tinha todas as informações feitas pelo projeto em que eu trabalhava, né, na universidade. E na Cocanha eu tinha que buscar informações, né? Então acabou sendo baseado menos em observação de comportamentos de pessoas e mais em história mesmo, né? Aspectos, né, de interpretação histórica, né? Agora, na Babilônia, que é o terceiro volume, que pega o período da crise, né, quando os imigrantes são considerados inimigos da pátria, né, os italianos, os alemães e etc., né? Eu acredito que consegui dar uma dimensão semelhante à do Quatrilho, né? Um Uhum. personagem, aliás, são um personagem do Quatrilho que vivem essa situação anos mais tarde. Aí, então, também eu acho que uma questão que relaciona o Quatrilho com o cinema, né? O senhor participou da adaptação, na construção do roteiro do Quatrilho, ou o próprio caso do Martelo? Como é que foi essa participação? Ou também teve alguma assessoria, deu alguma assessoria em outros pontos além, né, da adaptação? Porque a gente sabe que mesmo um romance cinematográfico, ele é muito diferente de um roteiro. Muita coisa que um romance dito cinematográfico consegue apresentar, ele é impossível de ser feito num roteiro. Então, como foi esse diálogo, se houve esse diálogo? Eu tive um interlocutor muito importante nesse processo, né, da adaptação, que foi Antônio Calmon, que foi roteirista de novelas da Globo e de filmes também, e natural do Amazonas, né, do outro extremo do Brasil. E quando Barreto Produções se interessou em estudar a possibilidade de fazer o filme, o Antônio Calmon veio a Caxias para ajudar a avaliar, né, o ambiente, etc. e tal, né. Visitaram vários pontos do interior, eu acompanhei e acabei dando para o Calmon um exemplar do caso do martelo. Uns dias depois ele me liga para dizer que
que esse caso do martelo está pronto para ser feito um caso especial para televisão. E aí então me convidaram para ir até a TV Globo, né? Tive contato direto com o Daniel Filho, que era o diretor de produção, né, desses casos especiais, e o Antônio Calmon, que era o roteirista, né? E aí, então, conversamos já sobre a adaptação do Quatrilho, que ele estava trabalhando também numa adaptação do roteiro, e sobre o Quatrilho ele me fez o seguinte comentário: desse seu romance dá para fazer 5 filmes diferentes. Um filme de estilo italiano, o Padre Giobbe como personagem central. E todas as relações pessoais, então, desembocando no Padre Giobbe. Um outro, A Amizade dos Carioca com o Máximo. São 2 personagens marcantes, cada um com uma visão de mundo, mas que se tornam amigos. Se eu fosse dirigir o filme, eu faria esse filme, diz o Calmon. Mas como eu conheço os produtores, ele diz, eles vão querer fazer o filme com base na troca de casais. Vão fazer a troca de casais como sendo a base do filme, né? Mas o Calmon fez uma adaptação que a direção de produção achou que estava muito ampla e pediu então para um roteirista profissional para fazer o roteiro, né? E sobre o caso do martelo, conversando com o Daniel Filho, ele me disse o seguinte: essa sua maneira de narrar a história já está pronta para ser filmada, são cenas já visuais, né? Até se quiser um dia buscar uma profissão em Los Angeles, o Daniel Filho me disse, procurar um contrato como dialoguista. O senhor quase virou roteirista da Globo, não foi? Quase eu cheguei a ser convidado, né? É. Cheguei a ser convidado, mas quando eu conheci o ambiente em que era feito esse trabalho, né, o Antônio Calmon disse que quando ele terminava de escrever um roteiro, ele tinha que fazer 3 meses de tratamento em spa para poder se recuperar, né? Uma outra época também de vínculo com novela, né? Novela era uma coisa assim que durava meses, né? Uma coisa... 9 meses era o mínimo, né? Antônio Calmon que foi roteirista de novelas que tiveram esse impacto popular também, né? Vamp, Top Model, essas novelas assim. Acho que podemos passar para um último poema, Michele. Vou ler um trechinho aqui do poema que se chama São Chico, e até para fazer referência, né? O Tiago antes tinha comentado da presença do cavalo, né? Mas basta aparecer um cavalo para todos se enternecerem. Restou dentro de todos o ritmo da montaria. E há escondido em todas as casas um lombilho, um pelego, um freio. Relíquias lembrando cavalgadas, tropeadas, rodeios e passeios à casa da moça. No sossego da sombra, cada sorvo de mate remexe nos guardados da gente. Esse poema era um mote para uma pergunta sobre sua produção crítica, que é o regional e o universal na literatura gaúcha. Foi um ensaio da década de 70, se eu não me equivoco, e que depois acabou sendo republicado. E aí também é interessante essa outra faceta do senhor, né? Discutir, dialogar. De alguma forma, a própria literatura que o senhor escreve, a prosa, se nós vamos pegar uma leitura do centro do país, ela é regionalista, né? Não é o regionalismo que eles esperam do Rio Grande do Sul. E também, mesmo quando se fala de imigração italiana, é um mundo imigrante muito diferente do mundo pasteurizado pela televisão e pelo centro do país, né? Então, lá é um outro tipo de imigração, não é a imigração do norte da Itália, então são outras referências, né? Eu lendo isso aqui, primeiro eu vou fazer uma provocação para o senhor, que no iniciozinho o senhor fala assim que é um princípio seu não mudar nada no que publica, porque um livro publicado não é mais do autor, é do público. E aí eu lembrei agora do seu Quatrilho, que tem uma modificação nessa nova edição, né? Ele abre um gancho para a próxima obra, né? Então o senhor mudou um pouquinho de opinião aí a respeito de modificar o livro, o Quatrilho. Então essa é, digamos assim, o parêntese que eu abro para depois a gente falar da questão do regional. Isso aí foi uma proposta, né, de mostrar para o leitor que o Quatrilho tinha continuação, que viria depois disso, né? Então foi um pedido, né, editorial. É a construção dessa trilogia, né? Eu acho que é interessante. Eu não sei se o senhor havia pensado na trilogia
quando tinha escrito quadrilho, ou ela surge depois, essa possibilidade? Bom, eu fui professor de literatura, não é? Então, eu não era um iniciante nesse processo. Então, o que eu estabeleci desde o começo foi um projeto de uma trilogia geracional, 3 gerações. A geração que saiu, que migrou, a geração que já estava instalada aqui e começa o processo de mudança da economia agrícola para a economia comercial e industrial. Isso, eu assisti um painel, né, de sociólogos discutindo essa questão, né? Então eu visualizei esse quadro como sendo da segunda geração e o da terceira geração, que é aquela que depois de ter se esforçado, né, para se adaptar e ser recebido na nova terra, é rejeitado, né? Tem que fazer um esforço de se reencontrar com esse processo. Então, eu tinha esse projeto desde o começo, né, das 3 gerações. Mas, como eu falei antes, eu tinha material disponível para imaginar uma história da segunda geração, né? Com base nas pesquisas todas que a gente vinha realizando. Então, há memórias de personagens que contavam como é que começou a sua casa de comércio, como é que começaram o moinho naquele lugar, e assim por diante. Então, eu já tinha esses elementos para escrever da geração, né, que faz a transição, né, da vida da economia da agricultura para novos espaços, novos rumos, novas. E depois de concluído o quadrilho, então eu voltei atrás, retomei o projeto para escrever a primeira geração e a última. Na primeira, o que me ajudou foi que eu fui convidado para um evento em Nova York e fui visitar o Museu do Imigrante. E o Museu do Imigrante lá em Manhattan tem um navio de imigrantes, onde eu então pude visualizar cinematograficamente como é que era fazer a viagem dentro de um navio, né? Aí então tomei esse ponto de partida para escrever e também o que estava por trás da minha narrativa da cocanha, é um estudo de um sociólogo italiano. O título da obra dele é La Storia Dimenticata, a história esquecida. Ele mostra que em nenhum manual de história na Itália, nem do ensino fundamental, nem do ensino superior, há referência à grande emigração, grande saída de italianos para a África, para a América. Então isso também serve como referência. Tanto que eu coloco uma cena quando o meu grupo de imigrantes está no porto de Gênova para embarcar, estão nervosos, ansiosos, etc. E um anarquista, um anarquista que vê que eles estão nervosos, ele diz: esqueçam a Itália, porque a Itália já se esqueceu de vocês. Eu coloco essa frase que é baseada nessa pesquisa, né, da história dimenticata, né, de um sociólogo italiano, né? Por isso que eu acredito que os italianos não vão gostar de publicar lá a Cucanha, né? Aliás, quando o filme O Quatrilho concorreu ao Oscar e tornou conhecido, um professor da Universidade de Roma entrou em contato comigo para fazer a tradução do Quatrilho para o italiano. Aí trocamos e-mails, vários e-mails, que ele fez contatos, etc. Depois de um mês ou dois, ele me escreveu dizendo que ele ia desistir do projeto porque nenhuma editora italiana tinha interesse em publicar obras com o tema da imigração. Isto é, continua sendo uma história esquecida, né? Agora, há pouco, também um professor italiano se interessou por traduzir a Cocanha, às vezes que até agora não conseguiu uma editora italiana que tenha interesse na publicação, né? Todos os meus romances têm como referência algum tipo de conflito, né? No caso da Cocanha, botei o conflito da história esquecida, do Quatrilho, o conflito com a igreja, né? Das posições da igreja com as relações sociais da comunidade. E no Quatrilho, o conflito político, né, derivado da Segunda Guerra Mundial, que colocou os imigrantes europeus vivendo no Brasil como sendo inimigos do Brasil, né? Muito interessante, porque é uma narrativa, pode-se dizer, quase anti-heróica, assim, né? Toda essa composição de livros, assim, né? Eu acho que... Mas não é iconoclasta, né? Eu acho que ela se funda no Sim, realismo, sim. assim como tem o Padre Job e tem o outro, a gente tem esses dois lados, né? Tem o Aham. lado da vitória do imigrante, mas também tem o lado do sacrifício, mas não é um sacrifício heroicizado, é É essa visão mais anti-heróica, realista. anti-heróica porque não necessariamente é idealizada, né?
Eu acho que isso que é Uhum. importante. Uma coisa que também o Quatrilho traz, né, justamente essa ideia de um falso moralismo também, né, que eu acho importante de a gente considerar, né? A minha mesma perspectiva foi exatamente essa, né? Nem heroicizar, nem demolir, né? Desmanchar o processo. Até se vocês prestarem atenção na literatura produzida em São Paulo, tendo como tema descendentes de imigrantes italianos, e toda ela, desculpe usar esse verbo, esculacha com a figura do imigrante, né? Faz dele um coitado, um miserável, infeliz. Nenhum escritor paulista que tenha use o tema do imigrante italiano e que o coloque como um personagem importante, né, relevante para o leitor, não é? Aliás, isso apareceu até quando saiu o filme O Quatrilho, que uma revista de São Paulo criticou o personagem Angelo Gardone, porque ele não sabe nem se movimentar em cena. Isso que o Alexandre Paternoster passou o tempo todo observando o comportamento dos colonos, de se encolher, de enfiar a mão no bolso, de ficar encabulado, né? Aí os paulistas não ficam tirando sarro em cima disso, né? Então a visão que eu proponho é exatamente essa, uma visão equidistante, de preferência com várias visões, né? A do padre jovem, a do anarquista, e etc, etc. Queria lembrar que essa ideia dos 3 livros, né, da trilogia, remete à nossa literatura, ao Tempo e o Vento, à questão da saga, né, esses personagens que, contando uma história familiar, tu conta a história de um povo, de uma nação, e que hoje em dia a palavra saga ela meio que se perverteu, né, é só um filme atrás do outro, mas tem essa ideia de saga, é a ideia de uma família, né, que perpassa um período de tempo. Fica aqui, então, Aliás, esse se quer diálogo. saber de onde é que se originou o meu projeto da trilogia, do Tempo e o Vento, do Érico Sim, Veríssimo. imaginei, né? Eu não quis chutar, porque já foi meu objeto de trabalho a ideia da saga, a ideia da memória, como o senhor trouxe aqui, da construção das personagens, dessa transposição, não é uma transposição fiel, mas é pegar esses detalhes e fazer essa recriação. Então, o diálogo com o Érico Veríssimo é muito grande, né? Bom, faltou a gente falar um monte de coisas, né, que nós gostaríamos de comentar, de lhe ouvir, né? Faltou falar das traduções, da literatura infantil, né, que o senhor também tem algumas histórias para crianças. Enfim, quem sabe a gente grava um novo episódio em algum momento, né, para o senhor continuar nos contando dessas histórias. É tão gostoso lhe ouvir que a gente ficaria aqui a noite toda. Em nome do grupo, né, em nome da equipe, eu agradeço, né, imensamente a presença do professor Pozenato. Hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Twitter, Sopro Podcast, no Instagram e no Facebook, Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube, então se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.